Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Soberano Deus, Pai Santo, Pai bendito, Pai de poder e glórias, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse momento glorioso e especial. Nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te louvamos e nós rendemos glória, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Senhor, vem de encontro, Senhor, a cada coração que veio te adorar, te louvar, buscar a tua presença santa e bendita. Espírito Santo da promessa, se conosco, seja bem-vindo em nosso meio nesta noite. Vem nos orientar, nos dirigir, Senhor. Fala ao nosso coração, nós somos carentes, anelante da tua presença. E nós te adoramos, nós te louvamos e bendizemos. Eu te glorifico, Senhor, porque o Senhor chamou a cada um dos teus filhos para o aprisco, para ouvir a tua santa e gloriosa palavra, para aprendermos de ti. Eu te louvo e te dou graças, porque o Senhor merece graças e honra e glória e louvor em todo o tempo e lugar. Se conosco, Senhor, nesta noite. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor. Sara cada coração, Senhor, cada coração ferido, cada coração desiludido. Cada um, Senhor, é aquele que tem falta de ânimo, enche do vigor da tua presença, porque nós necessitamos de ti para marchar todos os dias, Pai. Ouve, Senhor, esta oração. Eu te louvo e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória Aleluia. a Deus. Que maravilha. Podeis assentar, amém? Glória a Deus. Opa, amém. Graças a Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, amém? Nós vamos estar louvando ao Senhor, porque a palavra de Deus, do Senhor diz que o nosso Deus é um Deus que habita no meio dos louvores, amém? Amados, eu quero estar cumprimentando aos nossos queridos irmãos internautas que têm prestigiado esse culto. Nós temos sido assistido, esse culto tem sido assistido pelo mundo inteiro, através da internet, através do YouTube também. Quero passar aí mais uma vez, www.tabernaculodedeus.org.br. Quero mandar um abraço para todos os internautas, que Deus abençoe. É a Igreja de Cristo na tua casa, é Deus presente no teu lar. Nós temos recebido testemunhos de pessoas que têm recebido milagre através aqui do culto dentro da sua casa. Então você internauta que já recebeu uma bênção, você que quer participar do culto, interaja, mande a tua mensagem de texto, teu pedido de oração. Estaremos, amém, orando por vocês. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Quero estar cumprimentando rapidamente. Se tem alguém aqui do nosso lado esquerdo pela primeira vez nessa noite, temos ali, que maravilha. Pedir para a nossa irmã estar recepcionando, por favor. Irmã Iracema e Rafael, isso, a paz de Deus, é um privilégio tê-los conosco. Sejam mais que bem-vindos em nome do Senhor Jesus, viu? Por favor. Início, é um prazer recebê-lo, seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus o abençoe, viu? Deus tem uma bênção para você hoje. Alguém mais aqui? Não? Aqui no corredor central à esquerda. Alguém pela primeira vez? Temos uma irmã ali atrás, obrigado. É um privilégio, Deus abençoe, seja bem-vinda, é uma honra recebê-la, viu? Um abraço na pastora Edilson, Deus abençoe a todos, viu? Aqui, nosso corredor à direita, temos alguém pela primeira vez. Todos de casa. Aqui à direita, alguém pela primeira vez. Também todos de casa, aqui nos bancos laterais. Temos ali um casal, por favor, é um privilégio. Eduardo e Gabriela, é um privilégio, um prazer recebê-los. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, viu? Fiquem à vontade. Amados, nós temos aí irmãos, amém, que estão nos visitando pela primeira vez, amados da congregação cristã, amém? Irmãos católicos, irmãos que estão pela primeira vez. Como é que essa igreja que recebe com calor humano, quer receber esse povo bonito que coopera conosco nessa noite? Sois bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Agora, sabe aquele sorriso de quem está bem, aquele que ama a Deus? Olha para o teu irmão do lado, para a tua irmã, e diga: que bom que você veio, que bom que você está aqui. Você está aqui porque Jesus... Que bom que você veio. Tudo bem,
Só na bênção? Você está aqui porque Jesus é? Jesus é bom, tudo bem? É muito bom ter Jesus no coração. Jesus é bom, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele, é muito bom ter Jesus no coração. Amém. É muito bom ter cada um de vocês conosco, para que juntos, como corpo de Cristo, possamos adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Deus vos abençoe, amém? Quero estar também dando a oportunidade, agora em nome do Senhor Jesus, para a nossa irmã Cida trazer a palavra introdutória, a palavra inicial, amém? A Bíblia aberta é a expressão do próprio Deus, falando ao coração do seu povo. Os obreiros estejam aqui. Se alguém precisar de uma Bíblia, se alguém precisa de uma Bíblia, levanta a mão e o obreiro vai estar do teu lado te auxiliando, amém? Glória a Deus. Agora sim. Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém, glória a Deus. Feliz por estar mais um dia na presença do Senhor, né? Que a cada dia na presença do Senhor é um dia que Ele nos renova, é um dia que Ele nos dá graça, porque é só assim, né? Na presença dEle, buscando a face dEle, adorando a Ele que é digno. Então vamos ler o Salmo 127. Glória a Deus. Todos acharam? O título diz assim: segurança, prosperidade, fecundidade vem de Deus, só dele. Amém? Eu leio um versículo, os irmãos leem o outro. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor, que é maravilhoso em nossas vidas e que é fiel, porque Ele diz: se o Senhor não guardar, se o Senhor não edificar a casa, não adianta, irmãos. Nós temos que estar firmados na presença do Senhor, nós temos que estar firmados tão somente no Senhor. Nós temos que orar e confiar que verdadeiramente o Senhor é na nossa vida. Se nós não estivermos firmes com o Senhor, vem a luta, vem a tempestade, vem a barreira, vem o impedimento, e nós vamos estar esperando em quem? É no Senhor, é nele que devemos estar escudados, porque Ele é a nossa rocha. E Ele diz aqui, olha, em vão trabalham os que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então a nossa confiança tem que estar, sim, no nosso Deus poderoso, porque a nossa casa, a nossa vida está escudada no Senhor. É o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos livra, é Ele que nos dá a direção. Nós confiamos, sim, no homem, mas confiamos porque nós temos que orar uns pelos outros, mas a nossa real confiança, a nossa esperança tem que estar no nosso Deus fiel. Amém? Porque é Ele que guarda a nossa família, Ele guarda os nossos filhos, porque os nossos filhos são herança que o Senhor nos deu. Então nós clamamos a Ele, Ele nos dá direção, nos dá sabedoria e entendimento para educá-los e para que eles possam também ser guardados pelo Senhor. Amém? Então, em todos os momentos da nossa vida, em tudo que nós vamos fazer, quem é o nosso Deus? Quem é o nosso Pai? Quem é o nosso Senhor? Nós estamos esperando em quem? No nosso marido, no nosso filho. Nós temos que esperar tão somente no Senhor. Amém? Fique com essa palavra e que Deus abençoe a igreja. Vamos orar agradecendo ao Senhor por essa palavra. Amém?
Santo Espírito de Deus, eu quero te glorificar, te exaltar, porque o Senhor é Deus fiel em nossas vidas, Senhor. O Senhor é o guarda fiel de Israel. O Senhor é o nosso guarda fiel. É o Senhor que tem nos sustentado. É o Senhor que tem nos guardado. É o Senhor que unge a nossa cabeça com óleo. É o Senhor que nos dá a direção. É o Senhor que repreende toda a fúria contrária contra a nossa casa, contra os nossos familiares, contra os nossos. É o Senhor que salva, que liberta, que transforma. E o Senhor tem o poder, porque em Ti, Senhor, é que nós confiamos. E em Ti está todo o poder, Senhor, sobre tudo, Senhor Deus, ó Pai, que nós clamarmos, o Teu nome será glorificado. Porque quando nós oramos crendo, o Seu nome é fiel para nos ajudar e para nos dar vitória. E assim eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É um salmo que fala da segurança, da prosperidade, da fecundidade que vem somente de Deus. Olha para o teu irmão aí, como um cristão, e pergunta para ele: onde está a tua confiança? Muitas vezes nós deixamos de confiar em Deus para confiar no homem. E às vezes não é porque o homem não, é porque o homem é limitado. Às vezes o teu amigo pode até prometer, às vezes ele tem até boa vontade de fazer, mas ele é limitado. E às vezes ele falha. Então nós temos que confiar em Deus, que o nosso Deus é ilimitado. Amém? Irmãos, eu quero também avisar que parte do grupo Voz Betel, os varões, estão cooperando hoje com a igreja de Mauá. Amém? Em nome de Jesus, por isso uma parte não está aqui. Amados, nós estamos sendo assistidos pelo mundo todo. Eu quero passar rapidinho aqui. Tem um testemunho da irmã Nayara de Souza. Ela mora no bairro de Pavuna, no Rio de Janeiro. Ela tem assistido o culto online. E ela mandou dizer assim: após o senhor apóstolo, tem um testemunho. Há 24 anos eu não tinha contato com meu irmão. Através dos cultos da oração, eu estou muito feliz. Obrigada por essa bênção. Sou do bairro de Pavuna. Olha aí, ela não deu detalhes, mas entende que eles se reencontraram e foi através da oração. Pode dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia. A Sônia Conceição, do Parque do Chaves, ela disse que está se preparando para conhecer a igreja. Que bom, Deus abençoe, seja bem-vinda. O Clóvis Lima pede oração, ele é de Valinhos, no interior de São Paulo. A Edmara Rodrigues, amém, do Ipiranga, em São Paulo. A Camille Silva pede oração também pela família. A Maria Jacira pede oração para a família e diz assim: não perdemos o culto, sou de Fortaleza, no Ceará. Estamos ligadinho, antenado com vocês. Obrigado, um beijo grande aí para vocês aí no Ceará, em Fortaleza, amém. A Nayara Souza pede oração novamente aqui. A Lucimar Sodré, do Parque do Chaves. A Maria Rodrigues está nos assistindo. Deixa eu ver aqui o que ela fala. Ela pede oração por toda a família, amém. A Kelly Oliveira também está assistindo da cidade de Embu das Artes, aqui no interior de São Paulo. A Luciana Furlani pede oração também, diz que os cultos têm sido uma bênção na vida dela, obrigado. A Márcia Santos pede oração por crescimento espiritual. A Cacilda Carlos pede oração pela família, amém. Que o Senhor continue abençoando essa igreja. Vocês não imaginam quanto faz a diferença. Está vendo, gente? Como é bom a gente adorar, servir a Deus, amém? Ela pede oração pelo tio que vai fazer cirurgia. Quarta-feira estaremos orando. A Nívia Maria pede oração pela família. A Dilude Cardoso, a Emília Matiele Scarpani pede oração também. A Deusirene Oliveira, amém. O Ezequiel Gonçalves, a Marlene Santana, a Marcelene Silva, Inês Bilato pede oração também de Limeira. Alô Limeira, Rio Claro, onde estivemos lá ministrando a palavra um mês atrás. Deus abençoe os irmãos aí de Limeira, Rio Claro. Que Deus, Campinas. O Ivo Neymar pede oração. O Nelson Martins, amém. Irmãos, ele diz assim: amados, minha vida está tão triste que tem hora que me dá vontade de sumir do mapa. Não, Nelson, Jesus te ama e tem uma grande bênção para te dar. Não se precipite, descansa no Senhor, porque a palavra de Deus não vai cair por terra. Deus vai mudar a tua história, amém? A Ana Gomes pede oração por uma resposta. A Inês Bilato também. A Célia Regina de Guaianazes, aqui em São Paulo. A Fátima Cerqueira, a Heloísa Ciprigione, o Zósimo Basílio, amém? O Edson da Silva, Renato Pereira, Pedro Alonso, Anaísa Alice, que Deus é do Rio de Janeiro, Campos Goitacazes.
a Filomena também de Melo, de Belo Horizonte, na capital mineira, a Giovânia de Jesus, amém, diz que o culto é uma benção, ficou maravilhada de sexta-feira, foi uma maravilha. A Cláudia Soares, amém, de Vila Velha no Espírito Santo, obrigado, os irmãos aí do Espírito Santo, a Joana Alves, a Eliette Diego, amém, ela é do Acre, um beijo para os irmãos do Acre, a Claudinene Barroso, a Roseli Aparecida, a Maria Aparecida da Cruz, a Marinalva Araújo, a Miriam Vieira, amém, o Marcos André, lá de Goiânia, no Goiás, estaremos orando e apresentando os demais irmãos também. Amados, como é bom, vamos fazer mais uma oração? Vamos orar? Quanto mais oração, mais poder. Você crê? Você crê no poder da oração? Você crê que a oração é falar com Deus? É acreditar que Ele responde? Eu queria que você abrisse a tua Bíblia aí rapidinho, para a gente orar sobre a palavra, amém? Opa, obrigado, irmão, obrigado. Pode pôr, obrigado. Deixa eu ver aqui, nós estivemos pregando sexta-feira. É 9? Não, na sexta-feira foi sobre Lodebar, não foi? Segundo Samuel, é isso? Tá, perdão, eu me confundi aqui. As campanhas, segundo Samuel, por gentileza, livro de 2 Samuel, para a gente possa orar sobre essa palavra. Debacere Minifaço, Comanávia, capítulo, deixa eu ver aqui, de número 9, é isso? Capítulo de número 9, a palavra de Deus, ela não cai por terra. Aleluia. Vamos colocar de pé para estarmos orando. Eu vou ler somente alguns versículos rapidamente, para que a gente possa, em concordância com a palavra de Deus, orar sobre essa palavra. A bondade de Davi para com o filho de Jonatas. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então Ziba disse ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete, ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Essa história profunda, real, fala de uma situação como Deus humilha o exaltado e exalta o humilhado. O rei Saul, um rei segundo a vontade permissiva de Deus, porque o povo começou a exigir. Nós temos que entender o que é vontade de Deus e o que é vontade permissiva. Quando você começa a assistir, eu quero, Deus pode até te dar, mas às vezes não é a vontade dele. Por isso que em toda oração nós temos: Senhor, é a tua vontade. Porque quando é a vontade de Deus, as bênçãos de Deus são acrescentadores, amém? E quando nós queremos, não perguntamos se é a vontade de Deus, nós podemos correr o risco de pagar algum preço. A nação de Israel estava sendo governada por juízes e profetas, mas Israel queria um rei, e começou a exigir um rei. Ainda não era o tempo de Deus levantar um rei. Escuta, tudo tem um tempo determinado. Não se precipite, aquilo que é para você, Deus não se engana. E o que aconteceu? A nação começou a pedir, pedindo: queremos. Deus, pela sua vontade permissiva, então levanta um rei chamado Saul. Esse homem, a princípio, ele faz tudo aquilo que agrada a Deus, mas com o passar do tempo ele vai fazendo o povo pecar, vai se contaminando e vai fazendo a nação de Deus perecer. Chega um ponto em que Deus diga: basta, chega. E Deus divide o reino, rasga o reino e fala: chega, esse homem não vai ser mais rei sobre o meu povo. E Deus agora fala: eu vou levantar um rei segundo o meu coração, não segundo a vontade do homem,
mas segundo o meu coração. E Deus escolhe um apacentador de ovelhas, um jovem, ruivo, lá no meio do pasto, chamado Davi. E Deus o unge através de Samuel. Mas acontece que agora a nação tem dois reis, um rei destituído por Deus e outro rei levantado por Deus, e a nação começa a se dividir. E Saul fica furioso porque agora ele quer ficar no trono de qualquer jeito. E ele começa a perseguir a Davi, e essa perseguição dura um certo tempo. Presta atenção, se você está passando por alguma prova, alguma perseguição, não desista. O Senhor, o teu Deus, sabe a hora de dar um basta nessa situação. O Senhor, o teu Deus, sabe até onde você pode suportar. O Senhor, o teu Deus, está atento à tua aflição. E chegou o momento que Deus disse: basta, Davi, hoje eu entrego o teu inimigo em tuas mãos. Naquele dia, Saul, com seu filho Jonatas, que não era como o pai, mas tinha um coração piedoso, tinha feito uma aliança com Davi. O exército de Saul sai atrás de Davi, e há uma peleja, uma guerra. E naquele dia, morre Saul, e morre pela sua própria espada. Morre também Jonatas, e Jonatas tinha um filho, uma criança pequenina de colo, que a ama tomava conta. Quando a notícia vem do campo de guerra, que diz que o avô da criança tinha sido morto, e que o pai da criança tinha morrido também naquele mesmo dia, a ama se preocupa, tropeça, e a criança cai no chão. A criança fica aleijada de ambos os pés. Veja como é o destino e como é Deus que cuida. Aquela criança era para ser neto de rei, filho de príncipe. Agora, de um dia para o outro, se torna um aleijado. A questão não é a deficiência física, irmãos, que hoje nós compreendemos. Mas naquela época existia a zombaria, o escárnio. O povo zombava, e acontecia mais. Aquela criança não poderia ficar ali, porque segundo o que acontecia, que teria que se matar toda a geração para que a pessoa não quisesse tomar o trono novamente. Para que aquela criança não fosse morta, inventaram um plano e levaram para ele para uma cidade chamada Lodebar, que o significado significa terra do esquecimento. Um lugar onde não acontecia nada, era sempre a mesma coisa. Era o reino onde estava Davi, mas era longe. Uma terra no meio do deserto, onde nada acontecia. E agora aquele que era para ser neto de rei, filho de príncipe, vai viver de favor na casa de Maquir. Imagina, aquele que era para viver no palácio, agora vai viver de favor, humilhado. Mas Deus é lindo. O pai daquela criança tinha feito uma aliança com Davi. E um dia Davi, sentado no seu trono de rei, lá em Jerusalém, o Espírito Santo traz a lembrança e Davi pergunta: alguém da casa de Saul que ainda está vivo? Escuta como esse homem era o coração de Deus. Espera aí, a casa de Saul era inimiga dele. Ele dizia: eles que se virem, eles que se acabem, me perseguiram. Mas o coração de Davi era um coração de cristão que perdoa, que suporta e que aguarda. Você tem que aprender a perdoar, você tem que aprender a suportar, senão as bênçãos de Deus não vêm na tua vida. Davi podia dizer: eu não quero nem saber da família desse homem, esse homem me perseguiu. Mas Davi disse: alguém que ainda ficou vivo? E se levanta Zibe e disse: há um vivo sim. E onde ele está? Chama-se Mefibosete. Era neto de Saul e filho de Jonatas. Onde ele está? Ah, meu rei, numa cidade chamada Lodebar, lá no fim do mundo. Pois então vá buscá-lo e diga: o rei manda te chamar. Tenta imaginar quando a comitiva de cavalos do rei, com a bandeira do rei Davi, chega em Lodebar, onde não acontecia nada. Quem sabe o prefeito falou: deve ser para mim. Quem sabe o governador falou: o rei mandou me chamar. Eita calamanácia. Quem sabe as pessoas mais poderosas daquela cidadezinha do nada: oh, isso é para mim. De repente o capitão da guarda chega e grita no meio da praça: quem é? Mefibosete. Ninguém imaginava que a honra era para aquele aleijado que todo mundo desprezava, que vivia de favor. Ninguém imaginava que aquele dia era o dia que Deus ia honrá-lo, ia tirar daquela situação de humilhação para exaltá-lo. Hoje é o dia que Deus pode te exaltar. Hoje é o dia que Deus pode te tirar da humilhação. Hoje é o dia que Deus pode mudar a tua história. Eu posso ouvir um glória a Deus para Jesus? Você já imaginou, irmãos, como Deus, olha, primeiro ele foi humilhado, vira aleijado. Agora, de um certo tempo,
Deus, alamanave, a aliança é lembrada. Ei, Deus fez uma aliança contigo e não se esqueceu. Deus fez uma aliança contigo e não se esqueceu. Aguarda. Hoje é o dia que Deus vai exaltar aquele que é humilhado. Você, internauta, que está sendo humilhado aí por qualquer situação, no trabalho, no casamento, na vida familiar, na vida financeira, hoje é o dia que Deus vai te exaltar. Essa semana começa uma mudança na tua vida. É uma palavra profética que eu falo em nome de Jesus. Tente imaginar que o povo ficou com a cara no chão, o prefeito da cidade, pensando que iam ser exaltados, e Deus exalta aquele aleijado. Põe ele na garupa do cavalo do capitão da guarda. Vem para o palácio. Quando entra no palácio, o povo estava esperando que viesse uma comitiva de reis que visitavam os países. De repente vem aquele aleijado se arrastando, e o povo olhando, talvez o que é isso que o rei mandou fazer. Quando chega diante do rei, o rei diz: és tu, Mefibosete? Ele disse: servo teu. O rei então se levanta com debadávia, com teu cetro, e diz: a partir de hoje, Mefibosete, tudo aquilo que pertencia ao teu avô, ao teu pai, tudo aquilo que foi tirado, lhe será restituído. E tem mais, a bênção não para aí não. A partir de hoje eu vou te exaltar. Você vai comer aqui no palácio, na mesa do rei. Ei, Deus vai te exaltar esses dias. Deus vai restituir aquilo que o inimigo tomou de ti. Deus vai te exaltar. Hoje é a noite da restituição. Você crê que Deus pode restituir? Quando eu falo de restituir, eu quero falar em todas as áreas. Restituir a tua fé. Restituir o temor que você não tem mais por Deus. Restituir aquele desejo que você não tem mais vontade de orar. Restituir o compromisso que você já não tem mais com a igreja na adoração. Restituir a tua saúde. Restituir o teu casamento, que às vezes você está levando um casamento de aparência. Já não é mais aquele amor de outrora. Deus quer restituir o amor na tua vida conjugal. Restituir os teus filhos que podem estar perdidos nas más companhias ou até nas drogas. Deus quer restituir hoje. Restituir tudo aquilo que Satanás tomou com o devorador, fez você perder o carro para pagar dívida, vendeu a casa. Deus quer restituir. Eu vou lançar um desafio aqui. Não é como as outras igrejas não. Vocês nos conhecem, sabem muito bem que nós não pensamos dessa maneira. Eu quero lançar um desafio aqui. Nós vamos fazer 3 domingos nesse propósito da restituição. Você crê? Sabe aquele filho que por um acaso tem lá, porque acontece, já não fala com o pai e a mãe há muitos anos. Deus vai restituir, ele vai vir e Deus vai te exaltar, ele vai te pedir perdão, vai te abraçar, vai ter comunhão e você vai se alegrar. Sabe essa doença que o médico fala: não, você vai tomar remédio pro resto da vida? Pois Deus é poderoso para restituir a saúde e te libertar desse medicamento. Você crê que Deus pode restituir? Você crê? Então nós vamos orar agora por esse milagre. Eu não sei em que área você precisa ser que Deus restitua. Eu não sei se você tem passado algum tipo de humilhação na tua vida, no teu trabalho. Mas uma coisa eu sei, que Deus está aqui. Como você tem certeza? Porque mereçamos não. Porque Deus disse: se eu tiver 2 ou 3 ou mais reunidos em meu nome, eu lá estarei no meio deles. Se você puder, aqueles que não precisam, é a posição do coração. Mas aqueles que quiserem dobrar os joelhos por uns 5 minutinhos, apresenta a tua causa ao Senhor. Diga para Ele: restitui, Senhor, na minha vida. Revandobastia, libidiria, andará que soube, andaba subdecácia. Altíssimo e soberano Deus, é no nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, Senhor, e é pela graça e virtude de teu Santo Espírito que nós estamos agora, Pai, iniciando esse propósito, essa aliança espiritual, esse propósito sobre a tua palavra, porque cremos que o mesmo Deus que bradou na vida de Davi, Senhor, e fez aliança, recordando o passado que ele tinha com Jonatas, Pai, trazendo, restituindo tudo aquilo que Mefibosete havia perdido, Pai. É o mesmo Deus que está aqui nessa noite e que vai restituir na vida da tua igreja o temor, a fé, vai restituir na vida dessa família a salvação, vai restituir na vida desse homem, Pai, Oricalamanassi, a saúde, vai restituir na vida dessa mulher a saúde, Pai, porque o inimigo tem tentado colocar esse homem, essa mulher num leito de dor, num leito de enfermidade, mas tu és o Deus que vai restituir nessa noite. Ah, Senhor, tem pessoas aqui que foram humilhadas no local de trabalho, humilhadas por vizinhos,
humilhadas, meu Pai, por situação pela qual elas eram inocentes. Hoje é o dia do Senhor exaltar, hoje é o dia do Senhor exaltar esse homem, essa mulher. Tem pessoas aqui, meu Pai, que foram por causa de dívidas, Senhor. O inimigo, o devorador, entrou em sua vida e roubou, Senhor, os seus pertences. Pessoas que venderam o carro porque tinham dívida para pagar, pessoas que estavam aí debaixo do jugo, meu Pai, do cartão vencido, cartão de crédito, do cheque especial estourado, pessoas, meu Pai, que estão aí na mão de agiotas. Hoje é o dia do Senhor restituir na vida financeira. Hoje é o dia do Senhor, Senhor, exaltar esse homem que tem sido humilhado, Senhor, essa mulher que tem sido humilhada, que tem vivido de favor, meu Pai, e que muitas vezes ouve coisas que não agrada, que chega a desagravo em teus ouvidos. Mas essa é a noite da restituição, porque eu creio que o mesmo Deus, meu Pai, que bramou na vida de Davi e colocou na boca de Davi que era para restituir tudo aquilo que pertencia a Mefibosete, é o Deus que está chamando hoje a restituição na vida da igreja, a restituição da fé, do temor, da comunhão, da multiplicação do rebanho. Senhor, a restituição na mocidade, nos adolescentes, nas crianças, nos jovens, meu Pai, Lamandubi nefástia, restituição do amor no meio do teu povo, da comunhão, restituição dos milagres de outrora, das bênçãos, meu Deus, restituição da esperança, restituição, Senhor, da saúde. Ó Eterno, vai de encontro aos internautas. Quantas pessoas estão precisando hoje de sair da humilhação, papai, e tu és o Deus que exalta no tempo oportuno. Entra com teu milagre, entra com teu sobrenatural, Pai. Move as águas hoje, Senhor. Nós iniciamos hoje um propósito. Serão mais 2 domingos que nós estaremos aqui orando pela restituição. Restitui na minha vida, Pai, os dons espirituais. Restitui, renova a tua promessa na minha vida, renova a promessa na vida das minhas irmãs, da minha família. Vem restituindo, Pai, aquilo que o inimigo roubou, aquilo que o seu servo perdeu, Pai. Restitui, Senhor. Chama a existência o milagre nessa noite do sobrenatural. Chama a existência o impossível, Pai, e faz o milagre se tornar realidade na vida do teu povo e da tua igreja. Senhor, eu libero essa palavra profética, porque eu creio que tu és um Deus que não faz acepção de pessoas, e o mesmo Deus que bradou na vida de Davi e fez com que ele se lembrasse da aliança, é o mesmo Deus que está agora tocando, bradando a favor desse povo, dessa igreja em nossas vidas. Eterno, restitui agora, exalta o humilhado, Pai, para que na nossa boca o teu nome venha a ser glorificado. Você crê? Restitui. Eu quero de volta o que é. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Ele vai restituir. Você crê? Irmãos, isso é ter experiência com a fé. Se você orou crendo, você vai receber. Agora, se você mesmo não acredita nem na tua oração, como é que Deus pode mover algo por você? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus vai, olha, nós faremos esse propósito durante os cultos. Serão mais 2 domingos. Nós vamos orar, amém? Sobre esse tema, restituição. E Deus está restituindo alianças que foram quebradas. Deus está restituindo paz na tua manavassa, no meio da tua família.
Deus está restituindo na tua vida financeira, tirando dessa humilhação de pagar sempre atrasado, porque nunca sobra, está sempre lá, manter que nefaceia. Mas esse mês as coisas vão mudar. Deus vai te exaltar e você vai lembrar da oração, e o nome do Senhor na tua boca vai ser glorificado. Se você acredita, dá um glória a Deus. Receba em nome de Jesus. Eterno e soberano Deus, aí está o teu povo, a tua igreja, em obediência à tua palavra, ofertando e dizimando com amor e com carinho a tua obra. Tu és conhecedor da necessidade financeira e material de cada irmão, de cada irmã, de cada família, de cada pequeno comerciante e empresário que se encontra. Meu Deus, está escrito no livro do profeta Malaquias: trazei os dízimos e oferta alçada à casa do tesouro e fazei prova de mim, diz o Senhor vosso Deus. Se eu não vos abrir janelas e portas do céu com tal bênção, que dela há de vem abastança, e repreender em vossas vidas o espírito devorador. Debaixo dessa promessa santa e bendita, Pai, eu repreendo da vida dessa família, desse homem e dessa mulher, esse espírito devorador, esse demônio chamado tranco à rua, chamado miséria, que tem feito esse homem e essa mulher gastar o pouco que ganha naquilo que não é pão, em doença, medicamento. Esse destruidor que, quando o homem começa a guardar um pouquinho na poupança, queima a geladeira, quebra o carro. Eu repreendo essa fúria de Satanás na vida dessa família. Eu despedaço essa maldição chamada miséria. Eu repreendo esse espírito de endividamento que tem afundado essa família, Senhor, em cheque especial, em cartão de crédito, em consignados, Pai. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo esse demônio chamado tranca-rua, que tem fechado as portas do emprego, porque Tu és aquele que tem a chave de Davi, que abre, ninguém fecha, e fecha, ninguém abre. Eis que diante de Ti pus uma porta aberta, que ninguém poderá fechá-la. Meu Deus, põe uma porta aberta diante do Teu povo, uma porta de emprego, de providência, de prosperidade, que o Teu povo tenha para emprestar e não tome emprestado, porque a Tua palavra diz no livro de Salmos que Tu és o Deus que ama a prosperidade do Teu povo. Abençoa os Teus filhos, a fidelidade, os dizimistas, Pai, honra a fé desse povo e dai a bênção, Senhor, da provisão, em nome de Jesus. Deus vos abençoe, amém? Encontrando papel aqui na Bíblia, que é uma benção. Deixa eu tirar aqui um pouquinho, senão... Lembra, irmão, só para mim. Vamos abrir as nossas Bíblias em nome do Senhor Jesus. No livro do Evangelho de Marcos, capítulo número 4, versículo número 3 ao 20. Evangelho de Marcos, capítulo número 4. A palavra de Deus, ela é fiel, ela é viva, ela é eficaz e ela se apraz para aquilo que ela é enviada. Marcos capítulo 4, versículo número 3 ao 20. Marcos capítulo 4, versículo 3 ao 20. Todos acharam? Prestem bem atenção, porque a palavra de Deus, ela se apraz para aquilo que ela é enviada. Pode ter certeza que Deus quer falar comigo e com você e quer nos orientar. Eu quero até dizer que essa palavra, ela tem a profundidade primeiro da espiritualidade, da salvação. Mas essa palavra também envolve prosperidade. Essa é uma palavra que envolve futuro. Sabia disso? Nós estamos vivendo o presente, porque onde já foi passado. Porém, o futuro pertence a Deus. E essa palavra envolve também o teu futuro. Está prestando atenção? Então, Marcos capítulo 4, versículo número 3. Vocês acompanham comigo? Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E a outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto que vingou e cresceu, e produziu 30, outros 60 e outros 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola.
Ele disse: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas as coisas se dizem por parábolas ou por comparação. Podem ler até aqui, fique com a Bíblia aberta, pode se assentar para não tomarmos muito tempo. Jesus ensina na multidão, ele começa a falar sobre semeadura. Presta atenção, porque essa palavra ela tem 3 cunhos. Primeiro o espiritual, depois o material, e também é uma palavra que fala relacionada ao teu futuro. O que você espera do teu amanhã? Quais são os seus prognósticos ou os teus sonhos e projetos para o dia de amanhã? Essa palavra tem uma profundidade envolvendo também o teu amanhã. Preste bem atenção. Jesus falava em parábolas. Por quê? Era uma comparação, porque não adiantava Jesus falar dos céus, uma coisa que o homem nunca tinha visto, o homem não ia entender. Então o Senhor usava uma simbologia, que é a parábola, uma forma de comparação, para que o homem entendesse aquilo que ele queria dizer. E aqui o Senhor fala sobre a parábola do semeador. O que é o semeador? O lavrador, aquele que lavra a terra e semeia e lança a semente. A semente, ele não sabe quanto tempo vai levar para germinar. Dependendo do que ele for lançar, se for uma hortaliça, será o que for plantar, tem um tempo oportuno. Cada fruto, cada planta tem um tempo para nascer. Por isso que isso envolve também o teu amanhã. O teu amanhã depende do que você está plantando agora. O que é que você está plantando hoje? Está plantando amor? Vai colher amanhã em abundância. Está plantando ódio? Vai ficar sozinho amanhã. Você é um tipo de pessoa que planta ira, está sempre irado, vai colher ira amanhã. Então essa palavra também fala do teu futuro. O que é que você tem plantado, por exemplo, como casal, marido e mulher, na vida dos teus filhos? Hoje nós vivemos uma sociedade moderna, que muitas vezes as pessoas se escandalizam. Minha mãe tem 83 anos, eu peço bênção para minha mãe todo dia. Porque bênção é uma coisa que eu aprendi de Deus. O Senhor disse: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra, e tu serás uma bênção. Hoje nós vemos papai moderninho que fala assim: não me pede bênção. Eu conheço a avó, que o neto vai falar: vó, não me chama de vó na frente da... Mas você quer que te chama do quê? Não quer falar a tua idade? É um absurdo o que a gente está vivendo hoje. É por isso que está cheio de professores apanhando, porque os pais não educam os seus filhos, ou então os pais têm vergonha. Amados, a bênção, quando você pede bênção para o teu pai, para a tua mãe, o que o teu pai faz? Deus te abençoe, meu filho. A bênção é primordial na vida do cristão. Para de ser papai moderninho. Você pode ir lá no Hopi Hari, que já faliu, sei lá, na Disneylandia, onde for. Você pode ir com o teu filho, virar cambota, isso faz parte, sabe, da parte paternal, maternal, mas ensina o teu filho as coisas que vêm do reino. Plante a semente no coração dele, porque amanhã o teu filho vai ser um bom pai de família, vai ser um bom pai e vai ser exemplo para a sociedade. Isso envolve o teu amanhã. Amém? Então vamos lá, amados. A conversação e a frutificação espiritual depende de como a pessoa se porta antes da palavra, ou perante a palavra. Haveria reações diferentes ante o evangelho. Não existem pessoas iguais no mundo. Cada um age e leva a sua vida do seu jeito. A Bíblia diz em Jeremias, capítulo 19, versículo 9, precisa ler, que enganoso é o coração do homem. E é enganoso. O coração da gente dá cada... Se você não estiver na direção de Deus, ele te ilude. O coração do homem ele ilude. Enganoso é o coração do homem. No dia de hoje, reflita: como anda o seu coração? Como anda o seu coração? Você mesmo pode responder. O que a Bíblia nos ensina? Que a Bíblia é o manual do homem. A Bíblia tem tudo. Como anda o seu coração? Ah, pastor, como é que eu vou saber? Eu não sou médico. Eu não estou dizendo um coração, músculo que está aí te dando a vida. Estou dizendo o coração da forma do sentimento. Como anda o teu coração? Quer que eu te responda? O que tem saído da tua boca? Palavrão, murmuração, queixume,
Se é isso que tem saído da tua boca, o teu coração está doente. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está. Você chega perto de uma pessoa que ele só fala besteira, só fala palavrão, é que o coração dele só está cheio de tranqueira. Você chega perto de uma pessoa e fala: ô rapaz, você está bonito, Deus vai te honrar, vai te abençoar. O coração dele está cheio de fé. Olha para o teu irmão aí, mas observa a fisionomia dele e pergunta para ele: como está o teu coração? Ixi, cadê a esposa? Cadê a esposa dele? A sorte dele é que ela não veio hoje. Ela veio. Olha como é que está teu coração? Oremos, igreja. Não teve jeito. Filha, eu vou orar por você. Vamos fazer uma campanha de 30 dias lá, igreja. Amados, como é que está o teu coração? É queixume? É aquela pessoa. Gente, tem pessoa, não vou dizer que está fácil, nós sabemos que é os últimos tempos. E a Bíblia diz que seriam dias difíceis e trabalhosos. É o princípio das dores. Jesus está voltando à política. Irmãos, os 3 pilares da democracia. Vocês que estudam faculdade, qual é? Os 3 pilares da democracia no país: judiciário, executivo e legislativo. Presidência, Senado, Câmara e Supremo Tribunal. Os 3 estão sofridos, para não dizer outra palavra. Os alicerces dos 3 poderes estão praticamente quase caindo. A sociedade está atravessando um período muito difícil, mas ainda há esperança. Debaste promondovias tubi de kevia na plafara mandukinai. Porque a palavra de Deus diz que todas essas coisas iriam acontecer. E a Bíblia tem mais de quase 2000 anos. E desde aquela época, os profetas já vinham falando do que estava para acontecer. E hoje nós estamos, e tem gente que ainda não acredita na Bíblia. Acredita na novela, no Big Brother, sabe o que significa Big Brother? Você sabe, né? O que é Big Brother? O grande irmão. Você sabe quem é o grande irmão, entre parênteses? Você conhece de onde tirar essa palavra? Do ocultismo. O grande irmão, trazendo o ocultismo para cá, dos Illuminati e outras coisas do passado. O grande irmão também dentro da maçonaria. É o grande irmão que é aquele que tem os olhos que tudo vê, mas não é os olhos que tem chamas de fogo, mas é os olhos do inimigo. E você ainda fica torcendo por um programa que as pessoas ficam lá fingindo que é amigo para te dar um chapéu para ganhar 1 milhão. E a sociedade está aprendendo a um trair o outro. É noiva que entra lá e que beija o ciclano lá dentro e você lá. E o diabo sentado no teu sofá falando isso mesmo, dá ibope para o inferno. Como é que está o teu coração? O que é que você tem assistido na tua casa? Porque o que entra aqui desce para cá. Aí você fala: minha vida não vai para frente. É lógico. Você está semeando em qual terra? Celestial ou na infernal? Que tipo de terra é o teu coração? Labástia, do Kinefai. E não vou dizer até terras dentro da igreja. As igrejas hoje está tudo, inverteu esses valores, pode tudo na igreja. Tem igreja que pode tudo. Só não sei se pode ir para o céu, não sei. Mas pode tudo. Tem igreja que o pessoal está dançando, com todo respeito, não tem nada contra o ritmo, funk. E papapá, e foi Jesus da glória. Onde está a adoração nisso? Onde está a santidade? Eu estou vendo Jesus com os olhos da carne, mas ele disse: se tiver 2 ou 3 ou mais que dizem meu nome, eu estarei no meio deles. Ele está aqui, gente, em espírito e em verdade. Abasta, camanave. Amados, presta bem atenção. Vejamos a parábola. Cristo nos apresenta 4 tipos de solo. O primeiro, ele fala do solo duro, à beira do caminho. Eis que o semeador, e aconteceu, semeando ele uma parte do caminho, caiu junto ao caminho. A semente do semeador
caiu junto ao caminho, não caiu na terra fértil. O que representa esse caminho duro? Depois você vai ler na tua casa, que aqui não dá tempo. Depois você vê na tua casa Mateus capítulo 13, 13 em diante. O coração endurecido é aquele que já não reconhece mais a voz do Senhor. Está dentro da igreja, ouve, canta, sai e entra do mesmo jeito. Já não é, o culto para ele é um acontecimento social. É onde ele se encontra, mas não é mais aquela coisa de buscar a Deus e adorar a Deus. Ele já está ele virou um religioso. Ele vem para os cultos, ele fala de Deus, mas ele não tem mais comunhão, não tem mais nada. Amém? Essa é a semente que cai. Amém? Ele pode ter aparentemente um comportamento até exemplar, mas o seu interior, a palavra de Deus não vive mais. Aquele tipo de crente que é aquele está, aleluia, glória a Deus, santo, lá. Fala até em línguas. Você encontra com ele na rua, se ele bater o carro, filha da boa mãe. É aquele que tem um coração duro. Está dentro da igreja, aqui ele é santo. Oh, irmão, vou orar por você. Ele nem ora por ele mesmo. Mas é o coração duro, é a semente que caiu na terra dura. Depois eu vou perguntar como é que está a terra do teu coração. O segundo passo é o coração pedregoso. Tem muito para falar, mas eu vou cortar aqui. O coração pedregoso é o tipo de pessoa que ouve com alegria a palavra de Deus, reconhece o poder de Deus, reconhece que o Senhor é Deus, amém, aleluia, mas é algo que dura pouco tempo. São aqueles emotivos, sabe aquelas pessoas emotivas? Ai pastor, eu estou até, nossa, estou arrepiado, entrei nessa igreja, meu Deus, eu estou até chorando. Mas é só na hora, é passageiro, saiu da igreja, acabou. Nós temos que ser crente, não é só aqui dentro não, é lá fora. Quando eu digo ser crente, não é andar com a Bíblia, ou com o cabelo, ou com roupa de crente, não. Eu estou dizendo ser crente nas nossas atitudes, para a pessoa falar, aquele cara é um cristão. Amém? É esse tipo de pessoa que a pedra labacera, que a semente cai, no blefarabadarácia, comandu vitévia, como eu falei para os irmãos, o terreno pedregoso. Esse tipo de pessoa que é emotivo. Aqui dentro vem alguém cantar, ele diz, ai, Jesus é bom. Chega lá fora, você vê ele falando cada asneira. Aliás, não precisa ir lá fora, vai no estacionamento. Se o carro dele estiver preservado, irmão, não, já esqueceu que é irmão. Manda tirar essa droga. Vocês não ouvem o que eu ouço dos seguranças. Tem segurança que fala para mim, pastor, tem certeza que esse povo é crente? Tenta imaginar que vergonha que eu passo. Que ele quer dizer, você é o pastor e esse povo age desse jeito? É lógico que é um ou outro. Mas cuidado onde a semente tem sido plantada no teu coração. Não brinque não, porque existe dois tipos de arrebatamento. O coletivo que Jesus vai buscar toda a igreja à face da terra e o pessoal. Eu não estou profetizando morte aqui para ninguém, porque Jesus veio dar vida e vida com abundância. Eu quero viver pelo menos mais uns 100 anos. Quero andar com a bengalinha sentado na praça lá de Minas, jogando milho para os pombos, como diz a música, e glorificando a Deus. Mas e se Deus amanhã recolher, ó, eu e você tem certeza para onde você vai? Ou você é daqueles filósofos que falam, não, a vida acaba ali acaba. Cuidado. Ninguém voltou de lá para contar como que é. E quem já foi em visão, porque Deus permitiu, disse que a coisa é feia. Então, meu amado, você tem que plantar hoje para colher amanhã no teu futuro. Está plantando bênção, está plantando fé, tenha certeza que o teu final vai ser glorioso, vai ser tremendo, vai ser glória. Agora está plantando maldade, já sofre aqui, vai sofrer no inferno. E se você acha que aqui é sofrimento, não tem de imaginar como é o inferno. Escuta, amados, são aqueles emotivos, aquele povo imediatista. Não, eu vou fazer a campanha. Faz a campanha, daqui a pouco nunca mais entra na igreja. Tem tempo para tudo, só não tem tempo para Deus. Para Deus ele está sempre cansado. Para uma festa, pode estar trabalhando 15 horas, ele vai. Ou ela vai. Pedregais é onde não havia terra bastante. Logo a semente nasceu, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. São os que fazem tanto planos, mas no fim não realizam nenhum. Aí, escuta bem, ninguém cai de uma vez.
Isso acontece aos poucos e vai se tornando uma batalha mais dura a cada dia. Já viu? Ninguém cai de uma vez. Ninguém desvia de uma vez. Ele vai faltando num culto hoje. Eu estou meio desanimado. No outro ele falta, no outro ele vem, daqui a pouco o diabo já tirou ele. E quando ele pensa em voltar, às vezes é tarde demais. Jesus veio e fechou a porta da igreja. Que tipo de semente tem sido semeada? Qual o teu solo, o teu coração é duro ou pedregal? Vou falar numa outra, na Manasseh ou Comanávia. Essa queda não é causada pela aflição, não é pela perseguição, mas sim porque as pessoas não estão dispostas a enfrentar e mostrar o mínimo de resistência ao diabo. Ai, pastor, é tanta luta que eu não aguento mais, vou dar um tempo. Ei, a Bíblia diz que não é para isso, não é para dar um tempo. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resista o diabo que está tentando colocar impedimento você vir na igreja, o desânimo. Venha desanimado, mas venha, porque aqui Deus vai te renovar. Você pode dar glória a Deus aí? Aleluia. Rapidinho, terceiro ponto. A semente caiu num terreno espinhoso. São aqueles que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedução, sabe, o orgulho, a vaidade, as riquezas sufocam a palavra. São aqueles que entram na igreja, até adoram a Deus, mas o cara tem sítio, fazenda, helicóptero, barco. Deus me deu. Se Deus me deu é para me aproveitar. Deus quer te dar. Eu quero que você entenda isso. Deus tem prazer de te dar uma fazenda. Deus tem prazer de te dar uma casa de praia. Tem. Mas Deus quer que você goze aquilo com moderação. Não é porque Deus te deu a casa de praia que todo domingo você vai faltar. Eu não gosto de usar essa palavra, não estou me referindo a ninguém. Estou falando sobre a vida de Jó. Cuidado, Deus dá. Não gosto sem falar. Porque a pessoa começa a amar aquilo. Irmãos, é uma realidade. Eu falo, e eu sei que vocês olhos vão aprender por essa passagem. Quando eu comprei meu primeiro carro, era um Fusquinha 67. Meu amigo, eu desmontava aquele carro no domingo de manhã, eu lavava, encerava, era 5 horas da tarde, estava limpando. O amor pelo carro é uma coisa, ninguém podia tocar. Você tem que ser zeloso por aquilo que Deus te deu. Você não pode dizer, cuida do carro, cuida da casa, mas peraí, o teu amor não pode estar no bem material, tem que estar em Deus. Deus é prioridade. É lógico, se Deus me der uma casa de praia, poxa, Deus me deu uma casa para mim desfrutar dela. Eu tenho que desfrutar. Agora, na Santa Ceia, você falta para ir na casa de praia? Desculpa. Aí, desculpa, eu não vou nem falar nada para você. Porque se a Santa Ceia é o culto primordial do Evangelho de Cristo, trazendo à memória o sacrifício de Jesus com seu sangue inocente que nos redimiu da condenação, você falta, então você não é mais crente. A não ser um caso de emergência. Agora isso não significa, então pastor, eu vou deixar minha casa. Não, você tem que desfrutar tudo que Deus tem te dado. Se você tem, é porque Deus te deu. Minha família foi Deus que me deu. Essa casa de praia foi Deus que me deu. Mas a igreja foi Deus que me deu também. Amém? Então entenda, irmãos, o que fala aqui, Labacébia, são aqueles que ouvem a palavra, mas os cuidados pelo mundo, eles se preocupam mais com as coisas materiais. É Santa Ceia, me perdoa, mas vai ter um festão, não dá para faltar. Nossa, é bom. Irmão, escolhe, pois, a quem deseja servir. Aos deuses dos filisteus, ao Senhor de Israel. Escolhe. Irmãos, eu já reparei e falo de mim. Eu já cheguei em casa de viagem 3 horas da manhã, nós tínhamos uma igreja em Guaxupé, meu cunhado lembra disso, a gente saía num domingo, depois do culto, chegava aqui 3, 4 horas da manhã, cansado de dirigir, 5 horas de estrada. Chegava, qual era a obrigação do cristão que chega essa hora? Toma um banho e vai para a cama, dormir e babar. O sono de Deus. Mas o que o crente faz hoje? Não tem jeito, ele vai ligar a TV. Pode não assistir nada, mas ele tem que ligar. Ele está tão dominado que ele pode estar morrendo de câncer, mas ele quer. Agora eu duvido que ele faz 5 horas de viagem, que ele chega em casa, toma um banho e lê a Bíblia.
Pergunta para o teu irmão: Deus está falando com você? Erra vastubidai, que pra placanduribide que vassou. Aí pergunta: Deus não me ouve. Mas você não é que não ouve, Deus quer falar com você, você não abre a Bíblia. Pelo amor de Deus, você precisa passar o dia inteiro com um beato, Salmo 91, 21, 33, 44, nada disso. Deus quer que você tenha um tempo para Ele. Não deixe a semente. Irmão, quantas pessoas que já esqueceram o hábito, primeiro de pedir bênção para o pai e para a mãe, de orar na alimentação. Eu oro em qualquer lugar que eu estou. Não é que eu estou num shopping que eu vou pegar para Deus, abençoa, não vou escandalizar. Mas eu curvo minha fonte e faço aquela oração rapidinha: Senhor, santifica e abençoa esse alimento, que traga energia para o meu corpo, multiplica na mesa daqueles que não têm. Pronto, amém. Agora tem gente, meu amigo, que quando lembra, já está até babando. Hã? Me perdoa. Esqueci. Mas já esqueceu faz tempo. Irmãos, eu gosto de brincar, mas a coisa é séria. Andar de bicicleta, filho, envolve equilíbrio e envolve o quê? Exercício. Fé envolve exercício. Eu tenho que estar na igreja, eu tenho que estar exercitando a minha fé, tenho que estar praticando, tenho que praticando. Aí você tem equilíbrio, você está de pé, você não cai, o inimigo não te derruba, você tem equilíbrio do Espírito Santo. Dá um glória a Deus aí. Exalte o nome do Senhor. O Senhor aqui dessa pedra da terra espinhosa, o Senhor aqui fala sobre o poder das coisas que guardamos no coração. A palavra deve ser guardada para não tropeçarmos contra o Senhor. O que o salmista diz? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar. O que você tem guardado no teu coração? Seja franco com você mesmo. Ai, pastor, você está me apertando, hein? Tenho guardado uma mágoa, rapaz, eu vou te falar justamente de você. Um dia você pregou aqui, eu tinha certeza que era para mim. Eu falei: ele sabe, falaram para ele. E eu nem sei que você está magoado comigo, ainda põe isso para fora. Mágoa traz doenças emocionais, depressão, síndrome de pânico, ansiedade exacerbada, problemas cardíacos e tantos outros males, gastrite, úlcera e até câncer. Porque você está carregando aquilo está te corroendo, parece um ácido dentro de você. O que Jesus disse? Pecou. Há um advogado que intercede diante do Pai por você. Jesus, me perdoa, limpa o meu coração. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quem pode exaltar o Senhor? Quem pode glorificar a Deus? O terreno espinhoso, a palavra até brotou, mas por não, aleluia, por não ser alimentada, por não vir à igreja, vem só de vez em quando, acaba secando e morrendo. Amém? Agora a boa terra, oh glória. A boa terra é aquele que a pessoa é humilde. A pessoa fala algo para ela, ela pode até irar, vem aqui, mas ela, amém, Jesus sabe. Aleluia. Tem humildade. Tem humildade, irmãos. Oh, rabadaramanchoribiquécia, lubicalamanai. Quanto crente cascudo. Eu começo falando de mim, por favor, para a igreja não se ofender. Quando eu digo de crente, eu digo todas as igrejas. Quantos crentes que estão na igreja interesseiros por causa de pastores que estão dizendo: dá 1.000 que Deus vai te dar 10.000. Já não tem púlpito. O púlpito agora virou um palco. E a Bíblia diz que o altar, o fogo arderá continuamente e não se apagará. Não é que ali é um lugar especificamente, espiritualmente dizendo, especial. Agora a gente vê cada igreja aí, meu irmão, que só a graça. Tem de tudo. Amados, santificai-vos, porque eu sou santo. A boa terra, aquela pessoa humilde, possui uma vida harmoniosa. Sabe o que é harmoniosa? Suporta os mais fracos. Você está falando dele, amém. Oh, irmão, eu te amo, amém. Passa por cima, não fica guardando. Porque você guarda, você sofre. Sabe, não vai pôr para fora. Eu vou me vingar, irmão. Deus é justo, vou te pôr na mão de Deus.
é aquele que não vive de aparência, que dentro da igreja parece aquela família linda, abençoada, beijinho, fica até dentro da igreja. Para mim, desculpa, né? Eu sou casado e nem por isso eu fico beijando minha esposa toda hora, né? Agora tem uns casalzinhos, eu fico meio preocupado com esse negócio assim, parece boi e vaca. Quando vem com muita coisa, meu filho. Desculpa se você falar isso, mas por favor, sabe? Ai, fica te alisando. Aí tem coisa. Não. Não, irmão. Por favor. O casal fica beijando na frente de todo mundo. Chega dentro de casa, é cachorro e gato. Vive de aparência. Toma santa ceia um brigado com o outro. E diz que ama a Deus. Você não ama a Deus. Se você ama a Deus, se conserte. Peça perdão para ela, peça perdão para ele. Põe a tua vida no altar. Então você verá que o teu futuro vai ser de conquista. O que você planta, você vai colher. Irmãos, jovens, namoro é a coisa mais linda que tem. Quando você ama o primeiro amor, então, pode estar caindo canivete. Você chega uma olhada, a flor que você levou para ela, caixinha de bombom, está toda estourada. Mas você chega lá, amor. Aí vem o noivado, 3 anos de casamento, 4 anos. Vai você que sujou o prato. A boa terra, aquele que suporta a fraqueza dos mais fracos. O amor de Deus, aquele que dá e recebe, que se doa, amém? Labaceia, é uma vida harmoniosa, sem malícia. O Espírito de Deus flui naturalmente, sabe? Não é aquela pessoa, sabe, que é emotiva, que nem começou o culto, com todo respeito, nem começou a primeira. De onde veio essa energia aí? Ninguém nem começou ainda. Vai começar o louvor. Então não são nada. Isso é emotivo, emoção passageira, porque o homem que tem o Espírito, que as terras encontrou, a semente encontrou um bom, ele flui normalmente. No decorrer do culto, Deus vai aquecendo. Daqui a pouco ele está bailando, ele está glorificando, ele está exaltando, ele está chorando, ele está adorando, porque a semente encontrou uma terra fértil. Ele adora, ele esquece que ele está desempregado, ele esquece que ele está doente, porque ele tem uma boa terra, a semente está produzindo. Ele adora independente da situação, ele adora independente dos problemas, ele é adorador. A semente encontrou uma boa terra. Aleluia. Porque o Espírito de Deus flui naturalmente, porque a palavra está presente. Ele não precisa só ouvir louvor, só da palavra ele já enche do Espírito, porque o coração dele já está ali, a terra está fértil. Tudo que lança ali de Deus produz em abundância. Colhe 60%, colhe 100%. É o que Deus quer fazer com você. Deus não quer que você tenha uma colheita minguada, meu irmão. Deus não quer que você leve uma vida. Plante hoje, jovem, plante igreja de Cristo. Eu tenho falado aqui que o meu Deus é de coisas grandes. Tem gente que acha que eu estou me dando, irmão, não estou exaltando, mas Deus é Deus de coisas grandes. Quando a viúva estava devendo, o marido tinha morrido e os filhos estavam na mão do credor, porque a ordem, a lei era o seguinte: ou você paga ou leva os teus filhos para ser escravo. A coitada mulher tinha perdido o marido. Naquela época a mulher não trabalhava fora, era um zero à esquerda, e agora sofrida, não tinha. Ela chega diante do homem de Deus que tinha a boa semente no coração e fala: olha, tu sabes que meu marido era servo de Deus, ele morreu e me deixou com dívida, e agora o que eu faço? O que o profeta disse? Tem terra fértil na tua casa? Tem terra fértil no teu coração? Você ainda crê? Você ainda crê que Deus existe, é verdadeiro, é poderoso, é santo, é tremendo, ele cura, liberta, restaura? O que é que você tem em casa? Pedregulho, espinhos. Minha vida foi só uma vida de sofrimento. Então não dá para fazer nada. Mesmo que a tua vida é sofrida, ainda tem terra fértil aqui. Você ainda crê? Então eu faço. A tua serva não tem nada a não ser uma botija com restinho de azeite. Olha o que o profeta disse para ela: vai lá e pede 2 vasinhos emprestados para os teus vizinhos. O que ele disse? Vai
e peça muitos vasos e não poucos, porque eu não sou Deus de poucas coisas, eu sou Deus de coisas grandes. Eu vou encher, vai sobrejar. Rabadará, candurique, shebadarai. Quem está recebendo, quem está entendendo? Amém, irmãos? Escuta, Alabanai, ele é generoso, possui boa índole, é bom caráter. Ele não escuta somente a palavra, mas ele reconhece a voz de Deus. É aquele crente que quando você está pregando, ele fala: meu pastor está pregando, mas eu sei que isso é a boca de Deus está falando comigo, está aqui, ó. Meu coração está fértil, eu vou é isso, Labassemenévia. Seus frutos são internos e externos. Por que interno? Ele ouve a palavra e ele muda. Opa, eu não posso andar como eu era, não posso mais mentir. Deus mentiroso não entra no céu. Opa, eu tenho que ser transformado. Não posso mais gritar com a minha esposa: cala a boca. Deus está falando porque tem gente assim. E diz que é crente. Aí a esposa também não fica por baixo: cala você. Aí depois chega na igreja de mão dada: Jesus é bom. É bom mesmo, porque senão eu já tinha destruído vocês dois. Amado, suas ações têm início, meio e fim. É estruturado, nada abala a sua fé. Ele pode estar passando prova, a terra dele está fértil. Sabe por quê? Porque ele sabe que a semente que Deus plantou na hora certa, no futuro, pode germinar amanhã, depois da manhã, daqui um mês, daqui um ano. Mas quando Deus encontra a terra fértil, pode ter certeza, vai produzir em abundância. O que é que você está plantando no teu coração? O que Deus está falando é do teu futuro hoje. Deus está falando do teu futuro. Tem gente que tem que se desligar daquele passado. Eu não perdoo. Você não vai para o céu. Mas Deus sabe, não vai para o céu. Mas quem pisou no meu pé foi ele e me amaldiçoou. Perdoa. Jesus te perdoa. Mas não sei, eu não sinto. Você não tem que sentir, você tem que fazer. Abaixo, como antúbia. Se o teu coração é fértil, planta. Quem planta não sabe quanto vai colher, porque depende de Deus. Se Deus encontra uma terra fértil, você vai colher fartura, abundância, prosperidade, saúde, conquistas, felicidade. Você está entendendo? Eu estou pregando uma palavra para o teu amanhã. Se você prestar bem atenção, planta nessa noite, porque você vai colher 60, 70 e 100%. A colheita vai ser gloriosa. Põe-te de pé. Abre a tua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. E nós aqui encerramos, vamos pregar mais não, só ler. Apocalipse, capítulo 3. Por favor. Capítulo 1, versículo número 3. E está escrito aí, amados, em voz alta: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Eita, planta numa boa terra, o tempo está próximo. Planta, Deus tem pressa em te abençoar. Jesus está voltando. Planta para você colher em abundância. Planta para você ter gozo e alegria. Planta para você receber aquilo que Deus tem para a tua vida. Põe a mão no teu coração. Diga comigo: Senhor meu Deus, quebranta meu coração hoje. Que o meu coração não tenha pedregulhos, nem espinhos, e nem a semente caia fora, mas que encontre uma terra fértil. Eu tenho projetos e sonhos, Pai, e eu quero lançar nesta noite sementes e projetos sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Transforme o meu coração duro num coração quebrantado, numa terra fértil, onde o teu Espírito habite, onde tudo aquilo que eu sonho possa se tornar realidade, que as bênçãos venham ser multiplicadas e derramadas na minha vida, espiritualmente, financeiramente, no meio da família, que o meu coração produz em abundância,
em nome de Jesus. Receba para a glória de Deus Pai, o Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você pode bater palmas para Jesus? Só quero fazer uma pergunta aqui. Se tem alguém que ainda não aceitou Jesus, hoje é o dia, a oportunidade. Só levanta a mão se tem alguém que quer aceitar Jesus. Amém? Deus é fiel. Glórias a Deus. O Senhor é meu pastor. Se Deus é por nós, operando Deus, é a graça, a comunhão, a virtude e a doce consolação do Espírito Santo. Repose e esteja agora presente sobre cada vida, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus, e a paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Amém.